Ora viva! É mais um Aprender e Estudar em Casa contigo com mais um conteúdo da língua portuguesa para o nono ano. Já sabes que és sempre bem-vindo a cada aula e que o teu bem-estar é a nossa satisfação. Por isso, nunca cansamos de te dizer para fazeres a tua parte. Esta aula é uma aula que muitos alunos sempre reclamam. Oh, professora, esta matéria é um bocado complicada. Não é não. Então presta atenção, acompanha, anota e vais ver que no fim é simples como um copo de água para beber. Para esta aula, vamos trabalhar oficinas da escrita. Por que oficinas? Porque aqui tu vais focar na elaboração de textos a partir de outros textos. Textos já feitos, dos quais tu vais pegar e vais ter que trabalhar. Então, é como se estivesse a pegar o material e a desmontar esse material e a fazer outra montagem, a fazer qualquer outra coisa. É oficina, ok? Oficina de escrita. Temos aqui, neste primeiro momento, resumo e síntese, mas vamos trabalhar separadamente para não confundir uma oficina de outra e para fixar as técnicas práticas de cada um. Por isso, nesta primeira entrada, vamos trabalhar aquilo que é mais puxado, que tu consideras puxado, mas não é. Vamos trabalhar, estes são os objetivos ou então as competências que vais ter que desenvolver tanto no resumo como na síntese. Então, são os mesmos objetivos. Primeiro vais conhecer as técnicas de condensar texto. Condensar é diminuir. Vais também desenvolver as habilidades em fazer resumo e síntese. A partir desta aula tu vais passar a fazer a resumo e síntese sem problema nenhum. Vais resumir e vais sintetizar textos. Nós neste momento vamos trabalhar só essas duas técnicas. A técnica de resumir textos, a técnica de sintetizar textos, mas também tu tens uma outra que é de contrair. A contração fica para mais tarde. O que é que nós queremos com esta aula? Primeiro, dizer o que é resumo. Resumo é reformular. Atenção a este prefixo. Reformular é voltar a trabalhar o que já estava feito. Reformular qualquer tipo de texto, contraindo, já sabes que é diminuindo, mas mantendo a ordem de sequência de informação que veicula o conteúdo fundamental. Então, tens lá um conteúdo fundamental, tu vais mexer naquele conteúdo, mas não podes alterar a ordem das informações que estão lá. Ou então dizer que resumir é construir um novo texto a partir do texto original, conservando as suas ideias e o seu conteúdo inicial. Logo à entrada eu disse que são oficinas porque tu vais servir de texto e vais elaborar outro texto a partir daquilo. Então aqui tu tens construir um novo texto a partir de textos originais, textos dados. E como fazer isto? Para fazeres um bom resumo, atenção que esta técnica requer tempo, requer concentração e requer muita leitura. Por isso há algumas coisinhas que tu vais ter que treinarem muito bem. Primeiro vais fazer a leitura integral. Leitura integral é ler o texto no seu todo. Ler do princípio ao fim, só isso. Mas depois de fazer essas leituras, tu vais fazer a leitura seletiva. Repara a palavra seletiva. Tu vais selecionando partes dessa produção textual. Depois tu vais dividir o texto em partes. Então o texto pode estar organizado em parágrafos. Tu divides o texto em parágrafos e daí tu vais começando a fazer a leitura mais fácil, que é a técnica melhor. Encadeamento entre as ideias partes. Portanto, tens que fazer a ligação de uma ideia que está logo à entrada, aquilo que está a seguir, até a ideia final, encadear isto. E por isso tu tens que ter muita atenção naquilo que são domínio linguístico e dizer quais as ideias fazem parte daquele texto. Depois vais conservar a ordem, então se a informação está no primeiro lugar, ao fazeres o resumo, mantém-se ali também no primeiro lugar, até o fim. E tempos e modos verbais. Se o texto original traz o tempo presente do indicativo, tu vais manter esse tempo ali na tua
produção de reformular aquele texto. Se é o modo imperativo, vais ter que manter o modo imperativo ali. Se for o indicativo, é a mesma história. Se for o conjuntivo ou subjuntivo, está-se bem. Essas são as regras que tu vais ter que seguir. E se tu mantiveres essa linha de fazer a coisa com qualidade, com a energia positiva, resumir o texto ficará tão fácil como jogas a bola, chutar a bola. Jogas basquete, fazer um texto com resumo. Ou então, trabalhar aquilo que é produção tua de um outro texto. Ainda, tu vais reformular o discurso sem tomar posição. O que é que isso quer dizer? Tu tens lá um discurso, é o que está lá, é o que tu vais seguir. Tu não podes dizer, eu não gosto disto. Não. É o que está lá, é o que tu segues. Não tens que mexer lá, não tens que tomar posição de nada. É o que está. Não citar frases integrais do texto. Não tens que puxar dali frases do texto. Então, tu é que vais ter que analisar aquilo para ver a ideia que está lá e trabalhar a tua mente. Sem tomar posição. A redução do texto original a 1/3, o máximo 1/4. Uma dessas técnicas é trabalhar a divisão, ok? Elaborar aquilo com diminuição da divisão das partes. Então, se tu fizeres essa divisão como deve ser, então aquilo fica cada vez mais pequeno. E, ultimamente, está-se a pedir até para fazer resumo de textos compridos, em X palavras, em X linhas. Aí que tu tens que ter atenção para dominar essa técnica. E tens que fazer aquilo com correção linguística. Correção linguística, escrever aquilo como deve ser, conectar as ideias como deves fazer para dar o texto tal qual, o texto original, mas já sabes que num tamanho menor e na tua forma de fazer essa produção. O que é que temos agora? Agora, a oficina da redação. Vais tomar linha, tomar conta de qual a técnica que vais ter que seguir a partir de agora para daí fazeres resumos. Temos um texto muitíssimo importante, que é aquilo que está a afetar muito os alunos neste momento, que é aquilo que é bem ou mal disposto. Serotonina, noradrenalina e dopamina regulam o humor. Certas vezes a gente está ali, não temos com vontade, estamos mal-humorados, qualquer coisa que aparece a gente já... Assim? Vamos ter que dominar isto. Um textinho para tu começares a aprender o que é que provoca esse mau humor, o que é que provoca tal disposição ou falta de concentração na aula. A partir de agora faz a tua parte, não é? Está-se bem. Então, vamos lá. Este é um texto muito científico, muito importante, mas fácil também de resumir. Às vezes, até esquecemos que o bem-estar começa na cabeça. Antes de mais, é um processo bioquímico oriundo do sistema nervoso central. Daí que devamos prestar mais atenção ao seu equilíbrio ou desequilíbrio. Podemos sentir-nos mais ou menos felizes e para isso temos que dissecar 3 neurotransmissores, a serotonina, noradrenalina e dopamina. O estilo de vida e o que se ingere tem um papel relevante na produção desses compostos químicos que atuam através da sinapse, o ponto de junção dos neurônios com outras células. A serotonina está intimamente relacionada com as variações de humor. E não é por acaso que os antidepressivos reforçam a sua presença no cérebro. Várias disfunções ocorrem quando existe déficit, enxaquecas, ansiedade, fibromialgia, dores crônicas, entre outras. Será útil perceber se o transtorno emocional de um indivíduo não está também relacionado com os neurotransmissores e os neuroreceptores do seu sistema nervoso. A parte química é relevante. Veja-se o papel de certas drogas, como a cocaína, que alteram o funcionamento da nossa cabeça. Em suma,
Bons níveis de serotonina permitem maior relaxamento, melhoria do sono, menor sensação de dor e humor positivo. Já a dopamina está associada ao prazer e à motivação. Tem como função estimular o sistema nervoso central, promovendo a ação. Sempre que alguém abusa das drogas, várias descargas de dopamina ocorrem no organismo, danificando prazeres que retiramos de um estado de normalidade química. Da família da dopamina, a noradrenalina é determinante na definição dos padrões do sono, do foco e na concentração. A sua ausência nota-se na falta da capacidade de reação ou na desmotivação. Os padrões motores do indivíduo alteram-se e pode revelar na depressão, o que só confirma o primeiro parágrafo deste texto. Os neurotransmissores são invisíveis, mas os seus efeitos são demasiado notórios. Tens aí o texto de João Lopes Marques, fonte em Notícias, sábado 5 de agosto de 2006. Este é um texto que traz muita informação, mas informações muito importantes porque tem a ver com a tua motivação, o teu bem-estar. Ok? O que é que vamos fazer agora? Já sabes que para fazer a técnica do resumo, temos algumas linhas de atuação. Para tornar isto mais fácil, já sabes que uma dessas técnicas que tu tens de começar é dividir o texto em partes. O texto tem 5 parágrafos. Então vais fazer essa divisão de uma forma que fica mais simples tirar dali as ideias. O primeiro parágrafo é este. Então vais fazer a divisão do texto. Ok? Divisão do texto. Sempre do texto original. Então temos o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo. Dentro de cada parágrafo, tu vais tirando sempre uma ideia fundamental. Então já viste que dentro deste primeiro parágrafo começa o quê? Bem-estar, começa na cabeça, não é assim? O bem-estar começa na cabeça. Ok? Então repara que tu não vais precisar da outra parte e aqui já tens aquilo que é a linha do bem-estar. É um processo bioquímico. Ok? Temos a outra parte, processo bioquímico. Oriundo do sistema nervoso, ok? Então, oriundo do sistema nervoso. Às vezes tem mais alguma informação aqui, ok? Então, podemos atenção, o seu equilíbrio, desequilíbrio, podemos sentir-nos mais 3 neurotransmissores. Então aqui, esta parte tu podes suprimir e ficar com, ok? Que advém de 3... Qual é a palavra que está lá? Neurotransmissores. E quais são esses neurônios? Temos tá lá, serotonina, a noradrenalina, e dopamina. Então, repara, já tiraste as ideias fundamentais do primeiro parágrafo. Vais passar agora para o segundo parágrafo. O estilo de vida tem a ver com aquilo que cada um ingere. Então, repara que aqui
já não preciso dessa parte. Se o parágrafo anterior fala nesses 3 neuró, então já começas com a serotonina, que é uma delas, não é assim? Então podes começar logo dali. A serotonina está Então vais fazendo a ligação. A serotonina está intimamente ligada com as variações do humor. Esta parte aqui podes suprimir. Vais agora para o terceiro parágrafo. O que é que diz o terceiro parágrafo ainda dessas linhas de... temos aquilo que é transtorno emocional do indivíduo, está também relacionado com os neurotransmissores ou neuroreceptores. A parte química é relevante. Ainda repara que está-se a falar daquilo que é a serotonina, tu vais aplicando aquilo que, mas já tens aqui outro neurônio. Por isso, já podes falar da... Portanto, a serotonina é responsável por o quê? Depois, a dopamina. Qual é que é a sua função? Ok? Está relacionada ou está ligada. Tens a outra parte, ao prazer, à emoção. Essa parte aqui tu podes superar, não há muita informação necessária ali. Ok? Então, sempre que alguém usar drogas, essas partes tu podes trabalhar. Mas tens também aquilo que é a dopamina. Então, okay? Sempre que alguém abusa das drogas, vários casos de dopamina ocorrem no organismo. Então aqui já tens a parte da... continua-se com a serotonina e dopamina. É continuidade. Por isso, muita coisa que já disseste aqui, não precisas repetir no terceiro parágrafo. E se fores trabalhar no quarto parágrafo, portanto, aqui tu tens o terceiro, ok? A falar da serotonina, relacionada com o humor, e depois tu vais para o quarto parágrafo. Será útil, emoção individual, também está a falar com a serotonina. A parte química é relevante, o papel de certas drogas com a cocaína altera o funcionamento da... Depois tu tens dopamina, está associada, ok? Então aqui, já no quarto parágrafo, tu vais trabalhar outra vez a dopamina. Então a dopamina, o que é que diz lá? Está associada à motivação, não é assim? Está associada à motivação. Ok? E, continuando, tu tens agora o último parágrafo, ok? E se reparares, o último parágrafo vai ainda falar da dopamina até aqui. Depois é que se tem aquela parte da conclusão. Então, este último parágrafo fala de algumas linhas de conclusão. É a conclusão daquilo que se tem, ok? Então, resumindo assim, repara que o texto fica cada vez mais curto, mais contraído. E segues com atenção a regra de organizar aquilo por ordem. Cada parágrafo traz uma informação. Aqui na confecção do resumo, tu vais seguir cada informação no seu lugar. Então vamos começar a trabalhar aqui. Agora, já fizeste o levantamento, agora é só fazer o texto. É ligar tudo o que está lá num texto. Ok? Então, como é que vai acontecer o resumo? Copiaste isto? Ficas com atenção? Dá para guardar? Ok. Então vamos ver como é que vais ter o resumo. Então, qual é que é o texto final desse trabalho todo? Já sabes que o foco é resumo do texto original. Já sabes que o foco
desse texto original está no bem-estar, ok? O bem-estar. Portanto, tens o resumo e como é que vai começar o resumo? Observa o que está à entrada. É o foco do texto que tu tens de usar para começar o resumo. Então, o foco do texto qual é? É o bem-estar. Não é assim? Então, o bem-estar, já tens as ideias levantadas, agora vais conectando as ideias. Não te esqueças que são 3 parágrafos que tu vais fazer, porque tu conseguiste encontrar lá 5, mas tu vais reduzir a 1/3 ou 1/4. 1/3 melhor. Então vais fazer essa parte, sempre ponto, voltando para o segundo parágrafo, ponto e passar para o terceiro parágrafo, está bem? É a técnica que vais ter que trabalhar. Não te esqueças que começas com o tema central, ok? Então, o texto que tu vais conseguir no final, que é o produto do resumo, é nada mais, nada menos que este. O bem-estar é um processo bioquímico que parte do sistema nervoso central, onde existem 3 neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Aí fechavas o primeiro parágrafo e passavas para o segundo parágrafo. A serotonina relaciona-se com as variações de humor, a dopamina estimula o sistema central fomentando a ação no indivíduo e a noradrenalina é associada à atividade como o sono e a concentração. Fechavas o segundo parágrafo e passavas para o terceiro parágrafo, que é a parte final. Alterações nos neurotransmissores podem conduzir à depressão, daí se concluir que tenham efeitos evidentes na regulação do humor. E aí fechavas o resumo desse texto. Entendido? Ok, então aqui o que é que se tem? Um texto que parece longo, professora, como é que eu vou fazer o resumo disto? É muito comprido. Mas não te esqueças, técnica, lês o texto, selecionas ali 3 ideias fundamentais. Dessas 3 ideias, tu vais fazendo a ordem sequencial de cada uma, ligas aquilo agora com lógica e com correção linguística e já está. Fácil como. Está bem? Então, nesta aula, tu aprendeste aquilo que é a oficina da escrita do resumo. Técnicas do resumo. Lês o texto no todo, depois com lápis, com paciência, tu vais fazendo leitura agora seletiva. Faças a divisão do texto por parágrafos. Certas vezes tu tens que ficar com atenção porque uma parte de um parágrafo pode estar no outro e não tens que repetir. Evita a repetição, evita qualquer coisa como voltar atrás, vir à frente. Conexão textual, correção linguística e é tudo o que precisas. Começar o resumo sempre com o tema foco, a ideia central do texto. Tá bem? Outra vez, dúvidas, pesquisa, pergunta lá em casa ou na sala de aula. Estás preparado para dizer o sumário? Ok? Então, resumo do texto original. Final desta aula, espero ter feito aquilo que tua dúvida de antes volta agora a ser teu domínio agora e que continuas fazendo, praticando. A aula é curta, o espaço é curto, então não dá para fazer muita coisa. Ok? Mas há qualquer coisa que noutra aula vais ter que fazer as 2 tarefas ao mesmo tempo. Aguarda até a próxima aula. Ok? Até lá!